noite a todos e a todas. Vamos dar início à nossa reunião pública desta noite. Temos a presença de Valdeir Ventura, colaborador e ativo do Movimento Espírita em Caruaru, e que irá nos apresentar a proposta que temos nas quartas-feiras, o Evangelho de Mateus, interpretado por Emmanuel. Para nos irmos nos harmonizando, entendendo o lugar em que estamos, nos despreocupando dos interesses do dia a dia, vamos agora sintonizar com o mais alto, a partir do momento em que iremos escutar uma mensagem, então meditar sobre o que escutarmos e colaborarmos assim com a psicosfera da casa e ajudando o trabalho que irá ser realizado aqui para o nosso benefício e para o benefício dos desencarnados que se encontram, com certeza. A mensagem da noite está no livro Vinha de Luz, que é uma psicografia do médium Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que tem como tema Com Amor. O comentário de Emmanuel é sobre a passagem de Paulo, Colossenses 3,14, que diz o seguinte: e sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção de si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé a fim de marchar com desassombro sobre tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor e testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é o amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaríamos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. A mensagem do Espírito Emmanuel, que nos faz refletir sobre esse amor, qual é a ideia de amor que Emmanuel nos traz aqui. Bem diferente ainda do nosso estágio de compreensão do que é o amor. É amor àquilo que nos interessa, amor aos que estão mais próximos, aqueles que nós temos com cuidado. E a proposta aqui é o amor do Cristo, que é, como se diz, o amor água, o amor universal, o amor a todas as criaturas, a todos os seres viventes da terra. Fica aí a nossa, quem ama compreende, e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. O amor nesse sentido, o amor que devemos dar para o mundo e, consequentemente, receberemos dele esse mesmo amor. Vamos passar agora para a prece inicial. Com sentimento de gratidão a Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Damos por iniciado os trabalhos desta noite, agradecendo a toda a espiritualidade amiga que aqui trabalha incessantemente
preparando o ambiente, auxiliando os encarnados e desencarnados. Que o que for trabalhado, estudado essa noite, seja para a nossa evolução moral e espiritual. E que possamos sair daqui cheios do amor, da paz e da harmonia do Mestre Jesus. Que assim seja. E assim como apresentamos Valderi como atuante no movimento espírita de Caruaru, ele está ligado à Casa CE, mas faz um trabalho de maior divulgação do espiritismo para todas as casas espíritas, né? Tanto é que aceita sempre o nosso convite para estar aqui e também nas redes sociais, né? Quem quiser acompanhar a Valderi vai dar maiores detalhes aí. Então, vamos passar a palavra. O microfone, o do Cinef. Boa noite. É um prazer imenso sempre voltar ao chegar. E parabenizando por esse estudo metódico, fazendo acompanhamento nas obras de Emmanuel. Eu considero Emmanuel como o maior intérprete que temos do Evangelho de Jesus. Evidentemente existem muitos outros teólogos, comentaristas, mas Emmanuel é especial. Emmanuel ele já vive uma experiência religiosa há muitas encarnações. Um dos grandes missionários do Brasil, jesuíta, e como espírito traz a nós uma contribuição muito grande. E nós nos propomos, pessoalmente, com o advento dessa pandemia, começar fazendo uns comentários de Emmanuel seguindo os seus volumes do Novo Testamento, cobrindo todo o Novo Testamento. E nós fizemos assim um plano de começar a fazer os vídeos. Nós já estamos mais ou menos de 120 vídeos. Será um plano mais ou menos de 5 a 6 anos. Serão aproximadamente 2.000 vídeos comentando, trazendo os comentários de Emmanuel. Então a gente sempre coloca nas redes sociais, principalmente no Facebook. Depois passamos também para o YouTube. O YouTube fica mais atrasado um pouco nos vídeos, as postagens. E vamos fazendo aos poucos, mas já tem em torno de 100 e poucos vídeos. E temos assim um trabalho metódico para fazermos por mais uns 5 anos pela frente, até chegarmos, de Mateus até o Apocalipse. É realmente uma obra fundamental. Muito bem, seguindo hoje o tema proposto, o fracasso do Pedro, que encontra-se no caminho, no livro Caminho, Verdade e Vida, por Emmanuel. Em outras obras dá o título A Negação de Pedro. Para podermos compreender mais de perto o contexto em que encontrou-se Pedro, nós vamos ler a parte bíblica completa, não só o versículo, Mateus 26, 58, mas o contexto. Dessa maneira vamos ter uma compreensão melhor. E Pedro o seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Então nós vamos ampliar um pouco mais a leitura bíblica que leva a esse fracasso de Pedro e também a negação. Vamos ler agora o texto completo. Primeiro, Jesus perante o Sinédrio. Foi onde começou o primeiro julgamento de Jesus, foi no Sinédrio, não foi no palácio de Pilatos. Jesus foi julgado no Sinédrio. Mas no Sinédrio eles podiam julgar, condenaram Jesus à morte, mas não podiam executar, porque só os romanos podiam executar a pena de morte e outras execuções. O povo de Israel, como estavam subjugados, eles não poderiam
fazer essas execuções. É por isso que Jesus foi levado a Pilatos. Aí diz o seguinte, a partir do versículo 57. Os que prenderam Jesus levaram-no ao sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Quem prendeu Jesus não foram os romanos. Alguns até fazem uma mistura, achando que foram os romanos que prenderam Jesus. Não foram os judeus. Foram a guarda do templo que prendeu Jesus. Aí seguindo. Aí Pedro seguiu de longe, que foi o versículo que nós lemos, né, até o pátio do sumo sacerdote, e penetrando no interior, sentou-se com os servidores para ver o fim. Ora, os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um falso testemunho contra Jesus, a fim de matá-lo. Era um julgamento em que o réu não tinha defesa. O que precisava tão somente era ter testemunha, uma falsa testemunha para acusar. Fez isso. Quebrou a lei de Deus nisto. Então ele seria condenado à morte. Como no caso da mulher, né, que ia ser apedrejada. Ó Senhor, surpreendendo essa mulher no ato de adultério. E pela lei de Moisés ela deve ser apedrejada. Seria morte por apedrejamento. A morte de Jesus ele não tinha como decidir o que seria. Como foi levado para Pilatos, então foi uma morte romana, né? A morte de cruz. A crucifixão não era uma execução judaica, era uma execução romana. Aí continuando. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, se apresentaram duas, que afirmaram: este homem declarou: posso destruir o templo de Deus e edificá-lo depois em 3 dias. Evidentemente Jesus falou isso, eles não compreendiam de que tempo Jesus estava falando. Isso, quando ele chegou com seus discípulos, estava admirando o templo, né? Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra, né? Eu posso destruir esse templo e edificá-lo em 3 dias. Mas Jesus não estava se referindo ao templo material, ele estava se referindo ao templo do corpo. E foi como aconteceu, né? Jesus morreu, foi sepultado e depois ressuscitou, e ele materializado apresentou-se no meio do corpo. Então, na realidade, o que Jesus falou se cumpriu, mas cumpriu-se nele, né? Porque nos diz Paulo, né, que cada um de nós somos o quê? O templo do Espírito. Templo, não entendemos por templo. É uma casa de oração e adoração. Isso aqui é um templo, né? O Espírito encarnado, né? Ele tem uma casa para poder se manter encarnado. E essa casa é o corpo. Essa casa é o corpo. E o sinal fica aprendendo. O nosso corpo não é bom, não é ruim, ele é completamente neutro, não faz nada, né? Por exemplo, aqui eu estou falando, eu estou com um órgão fonador, né? Que é a língua, tem as cordas vocais, não são muito boas, mas tem. Mas quem fala não é o corpo. Quem fala é o Espírito, que utiliza o corpo. Utiliza o corpo. Se aqui eu resolvo, se uma pessoa vir fazer algo contra mim, falar alguma coisa, e eu resolvo dar um murro nele, quem vai dar um murro não é o corpo. Quem vai dar um murro é o Espírito. Porque o corpo é neutro. O corpo obedece à ordem do Espírito. Então tem aqueles espíritos mais educados, mais evoluídos um pouco, que utilizam o corpo para o bem. E tem aqueles mais infelizes que utilizam o corpo para fazer o mal. O corpo, ele não toma decisões. Quem toma decisões é o Espírito. Então veja, quando Jesus falou 3 dias, é exatamente isso. Aí continua: levantando-se então o sumo sacerdote, disse-lhe: nada respondes? Porque falavam e Jesus não respondia nada, porque eles não estavam entendendo de nada. O que testemunharam este contra ti, Jesus, porém, ficou calado. E
E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declare se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E veja, nisso aqui ele estava fazendo, isso era no pátio externo, onde poderia ficar muitas pessoas, né? E Pedro estava olhando longe, porque Pedro achava que Jesus iria sair, como saiu de tantas outras vezes, né? Muitas vezes pegaram pedra para apedrejar Jesus, e Jesus simplesmente saía pelo meio da multidão e não acontecia nada. Então Pedro, quando estava seguindo de longe, talvez também tivesse esse pensamento, né? De que Jesus iria sair aí mesmo, né? E ninguém iria fazer nada contra ele. E vamos explicar por que foi que Jesus fracassou. Pedro fracassou. Aí continuando. Essa também vai ser forçada demais. Aí Jesus respondeu, Jesus, porém, ficou calado. O sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declare se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus simplesmente respondeu: tu o disseste. Aliás, eu vos digo que de hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Aí o sumo sacerdote se enfureceu. Aí diz aqui, o sumo sacerdote então rasgou suas vestes, né? Era um ato como se fosse um ato assim, de recurso ao Cristo, é como se fosse uma grande ofensa a Deus, né, que Jesus tinha falado. Então, rasgando as suas vestes, blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vedes, vós ouviste neste instante a blasfêmia. O que pensais? Eles responderam: é réu de morte. Aí nesse momento Pedro viu que a coisa não era tão simples, porque Jesus não estava reagindo. E cuspiram-lhe no rosto e esbofetearam. Outros lhe davam bordoadas, dizendo: faze-nos uma profecia, Cristo. Quem te bateu? Alguns pensam que quem fez isso foram os romanos, mas não foram os judeus. Aí continuando, para concluir a leitura bíblica, para nós pegarmos o contexto, né? Pedro estava sentado fora, no pátio. Aproximou-se dele uma criada, dizendo: também tu estava com Jesus o Galileu? Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Saindo para o pórtico, o pórtico é um portal, né? Era a entrada central do templo. Saindo para o pórtico, uma outra viu e disse aos que ali estavam: ele estava com Jesus o Nazareu. De novo ele negou, jurando que não conhecia o homem. Pouco depois, os que lá estavam disseram a Pedro: de fato, também tu és um deles, pois o teu dialeto te denuncia. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço o homem. Imediatamente o galo cantou. E Pedro relembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Saindo dali, ele chorou amargamente. Emmanuel, começando na interpretação desse texto, diz o seguinte: o fracasso, como qualquer êxito, sempre tem suas causas positivas. Então, aquilo que seria analisarmos só do lado negativo, ali tem muitas coisas positivas nesse pseudo fracasso de Pedro. Por exemplo, Pedro estava ali seguindo. Os outros discípulos estavam tristes, estavam distantes. Pedro estava evidentemente triste e estava perplexo. Digamos que Pedro estava numa situação, não estava perfeita. Os outros estavam mais distantes. Mas naquele grupo todo, quem era que estava na situação mais crítica? Estou falando do grupo todo. Os que estavam acusando. A situação era muito mais grave.
Então nós começamos a analisar as coisas aqui, como a irmã diz, ó, o fracasso como qualquer tem suas causas positivas. Vamos ver realmente os atenuantes e os agravantes. A grande lição que foi trazida para Pedro foi a lição que era necessária para ele poder conduzir a igreja. Para ele conduzir a igreja. Porque Pedro, ele era muito orgulhoso. Pedro era aquele que se achava o melhor entre todos, como tem em toda parte. Em toda parte que nós chegamos, comunidades religiosas, para não falar das outras, vamos falar da nossa, porque aí a gente fica mais livre, mas todo centro tem aquele que é o mais sabido, tem aquele que conhece tudo, tem aquele que contesta tudo, tem aquela, quando eu digo aquele, pode ser uma mulher, né, que estou aqui, porque é aquele que acha que tem interpretação para tudo. Se é para falar de mediunidade, ele sabe de tudo. Se é para falar sobre questão científica, ele sabe de tudo. Se é para falar a questão do evangelho, ele sabe de tudo. É o sabe tudo. E Pedro, ele era desse jeito. Ele se achava o melhor. Ele era o primeiro, quando Jesus fazia a indagação, ele era o primeiro a responder. Vamos relembrar alguns, né? Vamos relembrar alguns. No Monte Tabor estava Pedro, Tiago. Então ele chega ali, quando ele viu aquela visão, então ele viu que Jesus estava conversando com Elias e com Moisés. Então ele já foi correndo, né? E fez uma indagação. Disse: olha, nós vimos Elias, mas não era necessário que o profeta Elias viesse antes do mestre? A negação foi interessante, foi boa. Aí Jesus disse: Elias já veio, mas vocês não reconheceram. Porque Elias não vinha naquele mesmo corpo de Elias. Ele veio, foi a reencarnação de João Batista, que já veio que vocês não conheceram. Mas por que foi que João Batista, Elias apareceu? Porque João Batista já tinha sido decapitado. Agora, por ser espírito de certa elevação, não iria passar tanto tempo no sofrimento. Então ele já tomou a decisão: bem, então é bom estarmos aqui. Qual foi a solução que Pedro deu? Vamos fazer uma tenda e vamos ficar aqui. Não é isso que está lá no Evangelho? Então veja, Pedro sempre era aquele que passava à frente. E tem um detalhe: ele era daquele bem da raça. Qualquer pessoa que errasse na questão religiosa e doutrinária, ele era daqueles que queria condenar a morte. Pedro era decidido, ele era aquele que partia para fazer, amava Jesus profundamente, mas ele não era muito de perdoar ninguém. E Jesus foi o preparando e foi testando ele durante toda a vida. Vocês lembram uma experiência quando os discípulos estavam lá fazendo trabalho junto com Jesus? E Jesus lá no lago de Genezaré, ou chamado também o Mar da Galileia, que na verdade é um lago, é um grande lago, né? Ele sempre fazia as preleções em cima de um barco, né? O povo ficava assim perto nas margens. E certa feita, quando terminou, Jesus subiu um pouco na colina para orar. E Jesus ficava muito tempo meditando e orando sozinho. E quando Jesus saiu para orar, a noite chegou, né, e começou a ventar muito, e o vento levou um pouco o barco mais para dentro do lago. E os discípulos estavam ali tudo cansados e achavam que Jesus iria ficar a noite toda, porque era comum Jesus ficar a noite toda em prece, em comunicação com Deus. De repente, eles estão lá no barco, está ventando, e eles veem Jesus vindo para o barco. Eles se assustaram. Pensavam até que era um fantasma. É interessante, né? Isso aí
a expressão que é usada é esse, que é do fantasma, porque os médicos naquele tempo, os outros, viam espíritos, como hoje, né? Viam espíritos, mas às vezes viam como se fosse um fantasma. Eles não ficaram assim com medo quando viram os espíritos, né? Havia Elias e Moisés lá na transfiguração, porque Jesus estava ali. Mas aí eles viram de longe. Quando viram que era Jesus, aí eles ficaram admirados, né? E nos diz Humberto de Campos que Jesus ia e com os pés secos, né, sem estar molhado. Os pés secos sem estar molhado. Aí quando viram aquilo, Pedro foi o primeiro que tomou que decisão? Quem lembra? Ele foi disse: ó, Jesus, deixa ele ficar contigo, né? Ele era aquele que queria ser o primeiro. Aí Jesus disse: vem. Aí disse que ele foi, né? Começou a sair. Alguns comentaristas dizem que ele teve medo, como diz a Bíblia, ele teve medo, né? Mas os outros que tratam da questão espiritual mais funda, foi que disse que ele começou e ele veio. Né? Ele veio levitando, porque ele não sabia o que era levitação. O que Jesus fez ali foi levitar. Né? E hoje tem muitos métodos de levitação. Mas acontece que disse que quando ele chegou, andou um pouquinho, aí disse que ele, no seu íntimo, olhou assim um pouco para trás e como dizendo para os outros que estavam lá no barco: eu sou igual a Jesus. Aí no momento que ele olhou, dissesse: eu sou melhor que os outros, aí afundou. Aí: Senhor, salva-me, né? Senhor, socorre. Jesus o tomou pelo braço, né? E o conduziu. Pedro, ele era aquele impetuoso, né? Ele sempre estava sendo aquele que estava chegando primeiro. Mas certa feita, Jesus estava com seus discípulos indagando e falando sobre o perdão, falando sobre a necessidade de perdoar, falando sobre a necessidade de ter misericórdia para com os outros, como o Pai tem com todos, né? Jesus assim orou na oração do Pai Nosso: perdoa nossas falhas como nós perdoamos, né? Como Deus nos perdoa, assim como nós somos perdoados. E acontece que quando ele perguntou aos seus discípulos quantas vezes, né, deveria ser perdoado as pessoas, aí Pedro se colocou naquela posição de muito generoso. Mas disse: Senhor, até 3 vezes? Até 3 vezes? Alguns traduções de até 7 vezes. Até 7 vezes. Porque Pedro foi muito generoso em falar 3 vezes ou 7 vezes, de acordo com algumas traduções. Porque os judeus não perdoavam. Eles eram dente por dente, olho por olho, pé por pé, mão por mão. Aquela questão: matou, morreu. Cometeu determinados graves e era condenado à morte. Como Jesus aqui estava sendo condenado à morte. Não tinha esse negócio de perdão, não. Não existia, né? Não existia perdoar nenhuma vez. Mas Pedro quis se mostrar generoso, né? Jesus deu para ele: não, Pedro, eu não digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, no caso, 70 vezes 7 seria aí 490 vezes. Também não foi isso que Jesus quis dizer. No 7, na mensagem bíblica, na mensagem divina, é uma questão infinita. É um ciclo que não tem fim. Por exemplo, a semana tem 7 dias, né? E ela se repete sempre. Se repete sempre, ela não tem fim, é um ciclo. Então, o perdão de 70 vezes 7 é infinito. É infinito. Todos nós chegaremos à plenitude, porque o perdão divino, ele é infinito. Mas tem muitas outras questões a respeito de Pedro. Veja que pouco antes desse incidente de Jesus ser preso e ser levado para Caifás, o que foi que aconteceu que Pedro não entendeu? Ele estava reunido com Jesus e os outros discípulos, e Jesus começou a falar para eles o que era que iria acontecer. Terminou a ceia, né? Terminou a ceia pascual. Jesus já tinha falado o que iria acontecer. Jesus disse: o Filho do Homem será levantado, né? O Filho do Homem será entregue
E te falou tudo o que iria acontecer. Jesus fez a oração, a oração sacerdotal com todos eles, né? Aí Pedro disse: não, Senhor, não diga isso de maneira nenhuma, isso nunca vai acontecer contigo. E o que foi Jesus disse? Se retira de ti, Satanás. Essa expressão Satanás, hoje nós achamos como se fosse uma coisa muito forte, né? Muito forte. E está lá escrito na Bíblia, né? Na tradução. Na realidade, não é Satanás. A palavra é adversário. Então, qualquer pessoa, quando se torna adversário de outra, é o Satanás. Satanás quer dizer adversário. Por exemplo, não vamos tratar de ideologia, né? Dória é Satanás para o Bolsonaro. O Bolsonaro é o Satanás para a Dória, né? Porque os dois estão brigando direto, né? Então é adversário. Mas não quer dizer ele não, nós também. No momento que eu estou em desavença com outra pessoa, eu sou o Satanás para ele e ele é para mim, porque são adversários. Então nós, nessa expressão que Jesus ensinou para Pedro, o que nós devemos deixar de ter adversários. É nessa propriedade que nesse mesmo livro Jesus disse: amai vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Porque no momento que nós alimentamos mágoas, ressentimento e inimizades, nós nos tornamos Satanás, nós nos tornamos adversários. E nós temos sempre que sermos promotores do bem, cidadãos do reino. Então, muito bem, então naquele momento, Jesus aí disse: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. E isso era literal. Jesus havia planejado esse encontro em Jerusalém porque seria um sábado grande. E o sábado grande vinham judeus de todas as terras vizinhas, os dispersos, né? O sábado grande era quando acontecia de um sábado cerimonial ser exatamente no sábado do sétimo dia. O sábado que nós vivemos hoje aqui normal, não tem segunda, tal, terça, sexta, sábado, é um sábado do sétimo dia. O sétimo dia é quando termina o ciclo da semana, né? O domingo é o primeiro dia. O domingo é o primeiro dia. Mas só que com a paganização do cristianismo, então passou o domingo a ser o primeiro dia. Aliás, passou o domingo a ser como se fosse o sétimo dia, né? E o domingo, que aqui é chamado domingo, na realidade foi colocado como o dia do sol. Era como se fosse uma comemoração ao solstício de verão, né? Ao sol, como se fosse o sol da justiça. Aqui, no nosso idioma, é chamado, porque sempre foi colocado mais pelos cristãos, né, da Península Ibérica, pegava Portugal e Espanha, então começou a chamar de domingo, dia do Senhor. Mas em todas as outras línguas, os romanos lá quando começaram, e a igreja constantiniana colocou como dia do sol, o dia de se adorar o sol. É por esse motivo que quando você vai para o inglês, o domingo não tem nada a ver com o nome domingo. Lá está Sunday, dia do sol. E os outros dias da semana é relacionado também a dos astros. Monday, dia da lua, e assim por diante. Então acontece que nesse sábado, que seria o sábado grande, foi justamente quando culminou para o sacrifício de Jesus. Viu pessoas de todas as áreas. Então, como isso iria acontecer, Jesus ceou com seus discípulos, falou todas essas coisas que iria acontecer, que ele iria se entregar, mas iria se entregar o quê? Como uma coisa já profetizada. Jesus estava sabendo tudo o que iria acontecer e por que deixasse de fazer. E pediu para que os discípulos compreendessem. Nós vamos ver aqui que Emmanuel aqui fala justamente dessa vigilância. Ele não está atento às coisas que iriam acontecer. Mas Pedro não. Pedro achou que deveria usar força. Então, quando eles saíram ali daquele local, que tiveram aquelas reuniões, então eles foram para o Monte das Oliveiras, e Pedro foi. Então, quando chegou no Monte das Oliveiras, eles estavam lá, então chegou a guarda do Sinédrio, justamente essa que prendeu Jesus, chegou a guarda do Sinédrio para prender Jesus. O que foi que Pedro fez ali? Puxou a espada e ainda cortou a orelha de um daqueles soldados.
Jesus ali naquele momento operou, podemos dizer assim, um milagre, né? Curou aquele soldado e disse: Pedro, guarda a espada, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então ele deu todas as características do que era que estava acontecendo, mas Pedro mesmo assim ia pela força. Então quando eles prenderam Jesus, se levaram, Pedro foi seguindo de longe. Os outros a essa altura já se recolheram, né? E ficaram com muito medo. Mas Jesus tinha apresentado todas as coisas. Então o que é que isso ensina para nós hoje? Nós temos, através dos ensinos espirituais, todas as informações do que vai acontecer conosco e com o nosso tempo. Mas nós não nos atentemos aos sinais. Na Gênesis tem um capítulo que tem o título Sinais dos Tempos. E ali está bem detalhado esses sinais dos tempos. Mas nós não atentamos para os sinais do tempo, porque nós temos a impressão que o tempo não vai passar para nós, que as coisas não vão acontecer. Nada acontece por acaso. Esta pandemia, evidentemente, nós temos que tomar todas as cautelas, mas o Espírito Bezerra de Menezes, Rivaldo tem interpretado e tem trazido sobre várias vezes, inclusive na última mensagem agora, está no livro, né, no Novo Mundo de Regeneração, ele diz claramente: só vai desencarnar de Covid quem tem que desencarnar. É por esse motivo que você vê pessoas com pouca comorbidade, e a pessoa nova, pessoa jovem, pega a Covid e desencarna. Enquanto a partida tem casos de pessoas com 90 e tantos anos que pegaram Covid, velhinho, cheio de doença e escaparam. Mas nós vamos agora ficar desatentos, não vamos estar seguindo as normas, não, de maneira nenhuma, porque ainda estamos infringindo a lei. Mas eu tenho certeza, só vai desencarnar quem vai desencarnar, porque nós estamos num processo agora acelerado para o mundo de regeneração. É um processo acelerado para o mundo de regeneração. Isso foi dito por Chico Xavier, Pega Fogo, falando do tempo. Um grupo aí criou uma mensagem chamada Data Limite. A data limite foi mal interpretada por muitas pessoas, dizendo que tinha marcado data, não tem nada ali de marcar data, mas deixou elucidado muitas coisas que iriam acontecer. Aí nós perguntamos: mas tudo isso vai trazer alguma melhora? Vejam que ele diz logo aqui no início: o fracasso, como qualquer êxito, tem suas causas positivas. Desde quando a história tem causas positivas. Não vamos aplaudir as coisas ruins, mas é através das coisas ruins que vem coisas boas. Na própria experiência de Israel, José era o filho preferido, né, de Jacó, e os irmãos tinham inveja de José e tinham ciúme. De certa forma, vinha uma caravana e eles pegaram José e venderam como escravo. E José foi levado para o Egito. E todos nós conhecemos a história que José lá terminou de escravo, passou a ser um grande funcionário. O Egito começou a cuidar de toda a parte logística, né, e cresceu. Nesse interim começou uma grande fome em Israel. E estavam sendo dizimados todos. Aí José foi e mandou buscar seus irmãos. Uma coisa que era todo interpretado como ruim, mas no final era um plano divino até para resgatar e manter viva a raça de Israel. E assim acontece, todos os tempos. Nada acontece por acaso. Segundo o Espírito Bezerra de Menezes, eu creio, não sei se algum de vocês conhece essa mensagem, foi bem divulgada. Segundo Bezerra de Menezes, né, essa pandemia evitou um conflito nuclear. Bom, não posso dizer se é essa interpretação que eu estou fazendo daquela mensagem. Saiu aí no Face, saiu no Facebook, no YouTube, foi muito, né? E vem de uma pena fidedigna, que é de Paulo, né? Não teria que sido até isso. Nós não sabemos muitas coisas. Mas acontece que muitas coisas boas estão chegando. Quando nós passamos agora deste mundo
de provas de expiação para o mundo de regeneração, esse processo ele é gradual, não acontece do dia para a noite. Muitas doenças que são que nos trazem a questão das expiações vão deixar de existir, como câncer, cegueira e tantas outras coisas. Por que vão deixar de existir? É porque simplesmente ninguém vai adoecer daquilo? Não, porque a ciência vai avançar e vai curar. Como por exemplo, eu estava até conversando com o Vânia na segunda-feira sobre uma descoberta, né, que vem sendo estudado já há algum tempo e já foi feito agora em Israel, já o primeiro experimento, e já foi feita até algumas operações de córnea artificial, esse ano, na pandemia. E uma pessoa que estava cega há 10 anos, depois da operação que durou 1 hora, quando terminou a operação, quando tirou o irmão já estava enxergando. Vai resolver o caso, pelo menos. Fui fazer a consulta, minha consulta de um oculista agora na terça-feira, e tratar esse assunto com ele, né? Ele disse que pelo menos esses estudos já vêm há algum tempo, então chegou agora, disse que realmente vai trazer um grande avanço. Porque um grande problema hoje nos transplantes de córnea é a rejeição, e com essa não vai ter rejeição. E funciona 100%. Quer dizer, a ciência vai, né? Vem os estudos para combater o câncer, está muito avançado. A Alemanha está com pesquisa muito avançada dos chamados exoesqueleto, né? Pessoas que não têm condição de andar, coloca aquela prótese toda mecânica, liga com regeneração nervosa e começa a andar. As pesquisas também estão muito avançadas. E assim por diante. Então é dessa maneira que a coisa vai sair para melhor. E isso foi exatamente o que saiu no data limite. Que a partir dessa data, 2019, a ciência avançaria muito. Iria trazer muitos benefícios. Essas coisas acontecem e nós não percebemos. São os sinais dos tempos. São os sinais do tempo. Então nós precisamos estar atentos. Pedro não estava atento aos sinais. Aqui continua o nosso querido Emmanuel, quando ele diz o seguinte: é útil nesse particular o exame da invigilância. Jesus disse várias vezes, né? Vigiai e orai. Então Pedro ele foi invigilante. O fracasso do amoroso pescador reside aí dentro da desatenção para com as advertências recebidas. E nós podemos estar nesse mesmo fato da desatenção das advertências recebidas. Qual foi uma advertência que Jesus deu para todos nós? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é mastigado, todas as partes evangélicas apresentam, né? Por que buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Porque nós somos espírito. O reino de Deus é um reino espiritual. Então essa é uma atenção. Isso aí com certeza. Vou repetir o que eu falei segunda-feira lá na casa Chico Xavier. Aqui eu posso até lançar uma profecia. E se eu errar nessa profecia, vocês podem atirar pedra em mim. Posso falar essa profecia? É pelo que eu estou vendo aqui, eu posso avançar mais. Daqui a 90 anos, ninguém aqui vai estar vivo. Vão estar todos mortos. Digamos, se tivesse aqui uma criancinha aí com uns 10 anos, né, talvez chegasse a 100 anos. Aí eu aumentaria para 100. Mas pelo que eu estou vendo aqui, daqui a 90 anos, não. Se eu tiver errado, pode tirar pedra em mim. Eu também não vou estar, não. Eu também. Então isso aqui é advertência. Isso são o quê? É sinais, é coisa muito simples de ver. Bem, se nós somos finitos, se isso vai acontecer, por que então nós não buscarmos o reino de Deus, o reino espiritual? Então, se nós começamos a viver todo o tempo nessa vigilância que ficou Pedro, seguindo Jesus de longe,
aí nós desencarnarmos, vamos ficar cristalizados na matéria, vamos ficar vagueando, diga assim, o espírito, né? Pelas ruas. Quando eu encontrar e tiver acesso a uma casa bondosa, como essa aqui, que acolhe justamente os espíritos que estão perdidos, é dessa maneira que vamos ser tratados. Esses espíritos que estão completamente perturbados, é exatamente por isso, não atentaram para as advertências. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. As outras coisas em acréscimo. Então é importantíssimo. O caso de Pedro foi justamente a invigilância, diz Emmanuel. Foi estar desatento. E acontece que para nós vai ser também a mesma coisa. É estarmos desatentos às coisas que acontecem, os sinais. Não vamos tratar como se fossem aqueles sinais apocalípticos do mundo. O mundo não vai acabar. O mundo vai cada dia melhorar mais. O mundo vai cada dia melhorar mais. O mundo está melhor. Há 100 anos atrás, praticamente, uma simples gripe se matava. E matava muitas pessoas. Hoje nós temos uma longevidade maior. Há uns 150 anos atrás, quando a pessoa chegava a 60 anos, era ajudada, a maioria morria muito cedo. Doenças simples, matavam milhões. E vivendo uma vida praticamente que era só para comer. Era só para comer. Aí quando conseguia alguma coisa, juntava algumas moedas, algumas coisas, não tinha nem banco para colocar para pegar para fazer uma botija. Escondia o dinheiro. E por que aqui tinha aquele negócio que dizia que as botijas eram mal assombradas? Foi isso. E realmente são. Por quê? Porque quem juntou tudo aquilo de uma maneira egoísta, quando morreu, cristalizou, e onde é que a pessoa, onde é que o espírito está? Onde está o coração? Então aquilo era tudo da vida, aquilo era o valor dele. Quando ele morre, né, ele cristalizado naquilo, fica sofrendo junto da botija. Fica morrendo junto da botija. Nesse parte aí do sul, pelo menos, né, diz que às vezes, quando os tratores estão naqueles engenhos, né, revirando terra para fazer plantação, de vez em quando estouram uma botija. De vez em quando estouram uma botija. Eu já andei muito atrás, mas não vi não. Pelo menos uma de ouro. Então, muito bem, ele está falando dessa questão de desatenção. Aí diz: grande número de discípulos modernos, Emmanuel, nessa mensagem, grande número de discípulos modernos participam das mesmas negações, em razão de continuarem desatentos. A questão de Pedro estava desatento. E hoje muitos estamos nessa mesma negação que estamos desatentos. Pedro estava desatento porque ele se achava o melhor, se achava o superior de todos. Aí naquele momento, quando nós estamos aqui no texto bíblico, né, ele se arrependeu. Tudo que Jesus falou aconteceu. Diz só a Pedro: antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. É isso. Pedro disse: não, Senhor, eu vou até a morte contigo. Mas ele negou. Ele jamais tinha a intenção de negar Pedro. E Jesus, é claro, sabia a grande qualidade de Pedro. E nós vemos aqui, Pedro ficou triste, né? Mas depois, quando Jesus ressuscitou, quem foi que ele pediu para conduzir a igreja? Exatamente Pedro. Mas Pedro agora já estava transformado, já não era aquele Pedro tão legalista, né? Porque a mensagem ia ser levada não era só a judeus, ia ser levada a gentios, levada aos gregos, aos romanos, né? A todo o povo. Então acontece que Pedro agora não era mais aquele que iria estar como aquele juiz cruel, que qualquer atozinho iria levar a condenação. Aí Jesus teve um encontro com Pedro. E qual foi a conversa de Jesus com Pedro? Vocês lembram? Depois que Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou, porque é o único caso que existe. Porque ele tem poder para isso.
Lá em João diz que ele se fez carne, ele mesmo cuidou da encarnação dele. Porque no caso, nossa encarnação, quem é que cuida dela? São espíritos superiores, né? Você vê isso lá do nosso lado, né? Cuidando da encarnação dos espíritos, né? Mas Jesus foi o único, parece que é chamado monogamês lá em João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque Jesus era superior. E ele queria cuidar da encarnação dele mesmo. Então ele tinha poder para tudo isso. Tinha não, tem. Mas mesmo ele tendo todo o poder, Jesus foi muito humilde. Jesus foi muito humilde. Você já pensou? Veja, eu hoje, eu não aguentaria 10% do que Jesus aguentou. Já pensou, Jesus sendo o governador do planeta Terra, tendo todo o poder, e estava lá sendo julgado injustamente. Chegar uma pessoa, dar um bufetão e dizer: diz quem foi que profetizou. Se fosse eu ali, com o poder que Jesus tinha, sabe o que ele fazia? Quando a pessoa fosse dar o primeiro murro para secá-la, era logo, mas Jesus não. Jesus, então ele teve a conversa com Pedro, e ele tinha preparado Pedro para isso, porque apesar de tudo, Pedro era aquele que estava mais resoluto pela fidelidade e pelo amor ao trabalho. Então ele tem a conversa com Pedro e diz, estavam reunidos lá eles, né? Pedro agora todo humilde, envergonhado, porque tinha se concretizado a negação. Aí diz: Pedro, amas-me mais do que estes? Aí Pedro disse: sim, Senhor. Mas todo, né? Aí Jesus perguntou mais uma vez: Pedro, ama-nos mais do que estes? Ele disse: Senhor, eu te amo. Não era aquela questão dizendo, não era mais do que os outros, eu te amo. Aí Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro, ama-nos? E Pedro chorou. E Senhor, tu sabe que eu te amo. E Jesus sabia isso. Apacenta a minha igreja. Apacenta a minha igreja. Porque mesmo negando e mesmo seguindo de longe, ele foi o único que foi lá para ver o que era que estava acontecendo, arriscando a vida. Então, muitas vezes é bom a gente ver a qualidade das pessoas, como se estão trabalhando, em vez, muitas vezes, de ser tanto motivo de crítica, também ser motivo de elogio. Às vezes você está numa casa simplesinha, casa espírita simplesinha, a pessoa está se esforçando daquela maneira. Pode ser que às vezes doutrináriamente, de uma maneira, faz alguma coisa que não está bem correta, mas tem uns que levantam logo o dedo: é porque Kardec diz assim, porque a codificação diz isso. Deixa quem quer trabalhar, trabalhar. Vamos apoiar todos, porque todos nós somos estágios evolutivos diferentes. Para que está com tanta crítica em cima de um e de outro? Que cada um possa desenvolver seu trabalho da maneira como compreende. Porque vai chegar um momento de ter uma estrutura espiritual mais forte. Mas os sabichões e os conhecedores de tudo, né? Então vai logo pegando logo em cima da crítica. Não, que a mediúnica não pode fazer isso, porque no livro dos médicos, porque Allan Kardec, porque isso, porque aquilo. Deixa-se fazer o trabalho para o Cristo. O que ele espera é o amor. Evidentemente, temos que procurar fazer o melhor e estar atento, mas sempre apoiar todos que trabalham. E para concluir, nós vamos aqui lermos duas coisas bem interessantes. Como diz o seguinte, no livro A Boa Nova, falando deste episódio, no capítulo, inclusive lá o capítulo é o 26, diz a negação de tudo, no livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, né, do Espírito Humberto de Campos. Retrata as dádivas generosas de Jesus ao apóstolo Simão Pedro, para que seu espírito pudesse participar das alegrias supremas da redenção. Aquele homem ríspido e resoluto, que condenara invariavelmente os transviados, porque ele era assim. Pedro era daquele durão, aquele legalista, da verdade do bem, que nunca conseguiria perdoar os caídos, era Pedro, abatido como uma criança em face de sua própria falta,
experimentando o remorso e a angústia de negar o mérito. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humildade, suplicando humildemente o perdão do Messias para sua queda dolorosa. Recebeu do seu augusto coração a advertência de que o homem do mundo é mais frágil do que o perverso. O homem do mundo é mais frágil do que o perverso. Dali foi a experiência de Pedro para prepará-lo para conduzir a igreja, porque ia encontrar muitos seguidores de Jesus, vacilantes e fracos, como somos nós, né? E na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos encontrar o seguinte registro de Allan Kardec: meus caros amigos, sede severos para convosco, indulgente para com as fraquezas dos outros, e ainda uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vós tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm um fardo mais ou menos pesado a depor para escalar o cume da montanha do progresso. Porque, pois, sedes tão clarividentes para com o próximo e cegos em relação a vós mesmos. Pedro era aquele que gostava de atacar os outros, porque ele foi ver as faltas dele. Então, o que é o conselho? Nós devemos ser severos contra as faltas, mas contra nós mesmos. E sermos benevolentes e indulgentes para com os outros, né? O Espírito Hamed, falando nesse assunto, ele diz o seguinte: quando encaramos de forma tranquila a sensação de fragilidade que nos invade de tempos em tempos, é porque nos conscientizamos de que ela faz parte de nossa condição humana. Quando a admitimos em nossa constituição íntima, não temos mais a pretensão de sermos invulneráveis e fortes em todas as circunstâncias da vida. Encarar os pontos fracos e não se conformar com eles, mas mapeá-los e discernir a razão que os multiplicou. Alimentar a ideia de que somos super-homens é sustentar uma personalidade doentia. Não precisamos nos mostrar durões e formidáveis o tempo todo. Isso é utopia. Todos nós somos fracos e falhos. Mas em vez de nos preocupar com as fraquezas e as falhas dos outros, devemos nos preocupar com a nossa. E concluindo a pergunta 919 do livro dos Espíritos, né, que Allan Kardec questiona os Espíritos: qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e de resistir aos arrastamentos do mal? Qual é a melhor maneira? Qual a melhor maneira de nós ir nos preparando mais espiritualmente? Kardec fez essa pergunta. Qual o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Né? Quem está lembrado da resposta? Eu só estou lembrado porque eu estou ali, viu? Muito bem, parabéns. A resposta, né? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E na sequência dessa mesma questão ainda pondera: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Este é o melhor meio para conseguir conhecer-nos a nós mesmos. Em vez de nós estarmos bibliotando a vida do outro, a fraqueza dos outros, nós devemos conhecer a nós mesmos, conhecer as nossas. E quando conhecemos as nossas, nós vamos nos melhorar, né? E vamos ajudar os outros orando e tentando ajudar. Porque todos nós somos falhos e fracos, como disse Paulo, né? Todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. E qual é o indicativo que todos nós somos fraquíssimos? Todos nós somos espíritos imperfeitos. Qual é a indicação? Veja a questão da atenção. Porque nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações. É porque somos pequenos mesmo, somos falhos, somos fracos, e somos orgulhosos, né? Somos tantas coisas. Isto foi a desatenção de Pedro. Que possamos aprender com a história de Pedro e nos confortar com os ensinos e o perdão de Jesus. Que a paz, que a bondade e a misericórdia sejam com todos nós e nos encha dessas férias.
as reflexões que a sua palavra nos leva a todos nós. Renovamos o convite para estar aqui conosco outras vezes. E agradecendo também a participação de vocês nas nossas atividades. Nós temos reuniões públicas às quartas e sextas-feiras, das 20 às 21 horas. As nossas atividades, as nossas palestras, elas estão nas nossas redes sociais, elas são transmitidas pelo Instagram e depois ficam lá disponíveis no YouTube. Então, os que estão nos assistindo, os que estão presentes aqui, possam divulgar as nossas atividades nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Nós continuamos com as nossas campanhas, né? A campanha do alumínio, a campanha do contribuinte ou do colaborador que queira nos ajudar com algum valor, procurando dos trabalhadores para nos ajudar na manutenção da casa. A campanha do alumínio, trazendo algum item de alumínio que possa nos doar para a gente também revender. Temos a campanha do Chegade Solidário, que neste ano nós já tivemos a primeira campanha, foi no domingo passado, o último domingo do mês, em que nós distribuímos lanche para o pessoal em situação de rua. E, quando é possível, distribuímos também kit de higiene ou alguns outros itens que o grupo acha que é importante, interessante para distribuir para o pessoal em situação de rua. Então, essa nossa campanha ela é permanente. Então, aqueles que queiram nos ajudar com itens ou com algum valor, também nos procuram. Temos a nossa biblioteca para empréstimo de livro, caso alguém queira, né? Às vezes a gente escuta uma citação numa palestra, tem vontade de aprofundar o tema, então nós temos livro para empréstimo. E temos ali algumas obras para venda, inclusive as obras básicas, livro dos Espíritos, livro dos Médios, o Céu e o Inferno, com preços populares. Então, muitas vezes é interessante que a gente aprofunde esse conhecimento, que a gente tem apenas um pequeno espaço de tempo. Tem muitas coisas que são citadas quando a gente pega essa obra e vai lendo devagarinho, e quando a gente vem para as palestras, a gente tem a oportunidade de se esclarecer daquilo que a gente leu em casa, querendo, obviamente, interage, fazer alguma pergunta. Mas é interessante que a gente não nos coloque apenas como receptores desse conhecimento, mas também protagonistas desse conhecimento. Então, o instruir do Espiritismo é para isso, para que a gente também tenha um aprofundamento desse conhecimento, certo? Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos e todas, convidando para estarem conosco na próxima sexta-feira. A palestra de sexta, com a primeira sexta-feira do mês, irá abordar Livro dos Espíritos, iniciando a lei do trabalho, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Nós concluímos sexta passada a lei de adoração e agora vamos adentrar na lei do trabalho. Então, fica aí o convite, convide outras pessoas para estar conosco. Vamos fazer a prece final. Em seguida, nós temos a água purificada lá na frente. E, como sempre dizemos, já estamos nesse clima de espiritualidade e apenas fechamos os nossos olhos, fiquemos mais concentrados para recebermos agora o passe que será coletivo. Agradecemos a espiritualidade amiga por esse banho de luz, por essa movimentação espiritual intensa na nossa casa, durante todo o aprendizado dessa noite. Que possamos estar sempre receptivos, com a nossa vibração no alto, com a nossa sintonia na luz, na harmonia, no amor de Cristo. E voltemos aos nossos lares em paz. Que assim seja.